Merck agora. Eu falei, quem é o pastor David Merck? Aí eu não conhecia ainda, mas aos pouquinhos foi tomando conhecimento dos materiais, dos livros, como paparicar seu marido, como paparicar sua esposa. Então eu vou fazer propaganda sem eles precisarem fazer. Merchan, de graça. Gente, tem muito livro bom desse casal que está aqui na frente, tá? E eu quero já deixar essa dica para a igreja, porque são livros de teologia prática. Teologia prática. Coisas que você pode pegar a partir dos princípios da palavra de Deus e aplicar de imediato no seu casamento, na sua família. Tem livro pequeno, tem livro grande. Tem lá Família e Casamento, é esse? É a Lapa. Aquele ali deu uma ajudada na revisão daquele material, né? Mas é muito bom. Já usei bastante esse material, então eu quero deixar a recomendação que ao término da programação aqui, até domingo, você adquira alguns desses materiais. Eles estão presentes aqui na livraria do PV também, e você vai poder abençoar a sua vida assim. Pronto, não fiz a apresentação. Vou deixar você. Pastor, Deus abençoe, viu, querido? Muito obrigado, pastor. Boa noite para todos. De fato, nós estamos já 10 dias de viagem e enchemos as malas, mas o nosso primeiro ministério foi lá em Benevides, Belém, e eles compraram todos os livros. Nós levamos 330 livros e tem 12 que sobraram aqui só. Mas a livraria também tem alguns dos livros. E a última vez que nós tivemos com vocês 2 anos, compraram tudo também. Eu falei para Alex aqui, não é nosso costume voltar, porque eu já esgotei todo o meu material com vocês 2 anos atrás. Então não tenho mais. Não é exatamente assim, mas vocês nos encantaram tanto, que mesmo logo depois, falei, nós vamos voltar. Já fizeram o convite 2 anos atrás para estar aqui. Outros ministérios encheram no tempo, mas é uma alegria muito grande. Nós passamos 5 horas juntos no carro hoje, né, Cláudio? Esposa vindo para cá. Então, foi um tempo muito especial também. Nosso tema, armadura para casamento. Nós vamos tratar de uma porção das Escrituras que nós temos desenvolvido pouco, algumas vezes, e desse jeito nunca. Nós vamos olhar para 4 e talvez 5 salmos do lar. Talvez você pense, mas o que nós vamos aprender de defesa da família através de cânticos antigos? Porque os salmos são do inário de Israel e vão se surpreender com as instruções práticas, começando em ordem bíblica dos Salmos do Lar. Antes disso, o pastor falou e rapidamente, vários de vocês nos conheceram a última vez, para os que não, desde 1987, que nós servimos com esse ministério, Palavra da Vida, em Atibaia, mas hoje ao redor do mundo, como professor do seminário. Hoje estamos mais fora do que dentro, também desde 87, e quando voltamos para o Brasil, a minha esposa foi criada aqui, desde os 3 anos de idade, o pai dela, o fundador do seminário Palavra da Vida, e eu vim como estrangeiro para aprender tudo. Vocês vão falar, ela fala perfeitamente, você ainda tem sotaque. Não fale isso comigo, eu fico muito bravo. Não chame a minha esposa de Sue, ou de Su, é Carol, isso que ela gosta. Quero sul, quero norte, quero oeste, quero leste, você pode. O Valentim daqui, assim, desde que ela é criança, que ele a chama assim. Eu sou pastor de exposição bíblica, na primeira igreja batista de Atibaia, onde nosso filho é o pastor presidente. É uma igreja de 1.300 membros e 10 pastores. Hoje nós mentoreamos os pastores. Palavra da Vida, para quem não conhece, não é só Caldas Novas, não. São 11 regiões e crescendo a cada ano até alcançar todos os estados do Brasil. E não é somente Brasil. Só de missionários da Word of Life International tem 1.600, não acampantes, 1.600 missionários ao redor do mundo. 87 países, 107 lugares ou sites ministeriais. Nosso ministério principal desde 2016 tem sido encorajar, ministrar na vida dos nossos missionários. O ano passado
Fizemos com toda a equipe Palavra da Vida Caldas, um curso que vocês, 2 anos atrás, tiveram uma porção chamada Sua Família Importa, mas falando para pastores e missionários, em meio à guerra, que é o nosso tema, a não perderem suas próprias famílias, sacrificarem as suas famílias no altar do ministério. Então, tem sido nosso prazer, nós levantamos nossos fundos, nós vamos para esses lugares, na medida do possível. Foi o assunto do meu doutorado, o ministro e sua família é a nossa paixão. Agora, Carol, vocês têm que dar risada quando eu faço piada, tá bom? Nós somos casados, pasmem, irmãos, exatos 42 anos, e domingo nós vamos celebrar 42 anos e 4 meses. Eu acho que é de clips, de papel, esse aniversário especial, não sei. Mas eu calculei isso, é exatamente isso. A nossa família, porque eu não consigo nem lembrar os nomes mais deles. Boa noite. Essa é a nossa família, Deus nos abençoou com vários filhos. Vou apresentá-los rapidamente. O primogênito, Davi, é casado com a Adriana, eles têm 3 filhos. O Davi é o pastor presidente da nossa igreja lá em Atibaia, são 10 pastores ao todo lá, né? Depois a nossa filha Michele, casada com Benjamin, eles também moram em Atibaia, eles têm 6 filhos, e o 7º está a caminho, deve nascer em janeiro. O Benjamin trabalho secular, mas ele doa muito do tempo dele para o ministério, eles cuidam do departamento infantil da nossa igreja. O próximo filho, Daniel, ele é militar, ele é da Força Aérea Americana, ele é major. Então, ele já viveu na Itália, na Inglaterra, ano passado na ilha de Guam, no meio do Pacífico, mas está de volta nos Estados Unidos agora. Ele e a Rachel têm 3 filhos, e eles estão muito envolvidos no ministério, na área onde eles trabalham. Tem sido muito gostoso ver. Nosso filho Steven, casado com a Hannah, tem 4 filhos, e o Steven é pastor lá nos Estados Unidos. E hoje está caindo muita neve lá, eles ficaram sem energia, mas estão bem. E a nossa filha caçula, Keila, casada com Fabrício, que foi criado na nossa igreja em Atibaia também. E eles têm 3 filhos, o Fabrício tem o trabalho secular dele, e eles se envolvem muito como conselheiros dos jovens e num grupo pequeno de casais. Quando já tínhamos os 5 filhos, de 13 anos a 3 anos, nós adotamos a Juliana, que tinha 10 anos na época, e ela casou, teve um filho com deficiência, teve uma filhinha que teve muitos problemas de saúde, é uma longa história, mas, no meio disso tudo, o marido abandonou a família. E nós vamos contar um pouquinho mais depois, mas ela tem... E essa filhinha veio a falecer, mas ela tem esses 2 filhos que estão ali na foto com ela. Tá bom, gente, vamos terminar com palavra de oração. Agora, só apresentar a família demora um pouquinho. A ideia de defender o nosso casamento tem motivado a nós ao longo de mais de 40 anos de ministério, essa nossa paixão. Em parte que eu sou de uma família disfuncional, toda família porque nós somos pecadores, mas meus pais se entregaram para o alcoolismo, diante de muitas desavenças, dificuldades financeiras, éramos muito pobres, e isso criou muitos problemas dentro do nosso lar. Como criança, adolescente, eu chorava à noite ouvindo as brigas, ameaças, de divórcio, de tudo mais. Eu me senti no dever de proteger as minhas 3 irmãs mais jovens e quase criá-las, em muitos sentidos. E apesar de tudo isso, nós estávamos na igreja todo domingo. E ninguém suspeitava as coisas, não havia um pastoreio, não havia para quem clamar. Eu desesperadamente procurava modelo para ter um lar cristão, o que poderia ter sido para o mal, como José diz em Gênesis 50:20. Eu chamo o princípio 50:20.
o que vocês, José fala para seus irmãos malvados, anteriormente, intentaram contra mim para o mal. Deus, ele repete a palavra, embora as traduções nem sempre fazem isso. Deus intentou para o bem, para salvar muita gente. Então, o combustível do nosso ministério que nos impulsiona é justamente fazer frente nessa guerra em prol da família, não como se a família fosse o centro de tudo. Nós não somos familiólatras. A família faz parte do plano de Deus, mas não é o plano de Deus. A igreja é família de Deus, famílias fortes, igrejas fortes. É muito importante. Trabalhamos essa ideia 2 anos atrás. Mas a família é estratégica. Também 2 anos atrás, nós abordamos um pouco esse mesmo tema. Porque uma das razões que nós citamos porque a família importa, é porque é justamente onde Satanás está atacando hoje. Se você estivesse na Ucrânia, onde nós já ministramos 4 vezes e temos muitos amigos, e todo dia as bombas estão caindo na infraestrutura elétrica do país e outros lugares estratégicos, porque é isso que o inimigo quer. Sabe que vai detonar, acabar com a vida deles. Eles não têm como aquecer seus lares agora. Onde é que Satanás, o nosso inimigo, ataca hoje? Eu diria que o foco principal é o lugar onde também aprendemos 2 anos atrás, onde ele veio o espelho da glória do Deus triuno. Unidade, só para refrescar a memória e ensinar quem não estava aqui, estava usando a mesma blusa naquela 2 anos atrás. Passou mal a minha esposa. Eu mudei, eu troquei, mas ela não. Desculpa. Mas Deus criou. Gênesis capítulo 1. O casal para espelhar, lembra disso? E espalhar a sua glória. Unidade em diversidade, um reflexo da própria Trindade. O texto lido e que nós também estudamos, e vocês muito, Efésios capítulo 5, capítulo 6, maior texto da Bíblia, que fala sobre o lar. E explica como o amor, a maneira como o homem ama a sua esposa, como ela responde à liderança do marido, é um reflexo também da glória de Jesus, o noivo e a noiva. Então a Bíblia começa falando sobre o primeiro casamento, reflexo da Trindade. Termina em Apocalipse, final da história, com outro casamento. As bodas do Cordeiro. No meio das nossas Bíblias, vocês estudaram o ano passado, nós temos o Cântico dos Cânticos, Provérbios, manual de treinamento domiciliar. Então Deus fala, Ele defende. E o nosso texto, embora vamos trabalhar principalmente no inário de Israel, notem o contexto. O maior texto da Bíblia que trabalha a ideia de batalha espiritual. Não tem nada de exorcismos, raspar pedras procurando vestígios de demônios. Está no contexto da família. Quando o apóstolo Paulo diz, à luz do texto, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E agora olha o que ele diz. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Que sangue? Que carne? Pessoas. Mas quem são as pessoas no contexto? O maior texto da Bíblia, que trata de batalha espiritual, vem logo depois do maior texto da Bíblia, que trata da família. O sangue e a carne é sua esposa, não é seu inimigo. É sua amiga. Não é seu marido. Não são seus filhos. Não são seus pais, não é nem sua sogra. Não é. Por trás disso,
Existem forças hostis que odeiam o reflexo da imagem de Deus a dois. O resto do texto explica um pouco sobre nós mantermos a nossa posição em Cristo contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Guerra espiritual hoje se trava, eu vou arriscar dizer, mais na sua sala de estar, no quarto conjugal, no berçário das crianças, na cozinha, do que qualquer outro lugar hoje, porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. O autor Andreas Kostenberg, no livro fantástico, segundo melhor livro que eu conheço sobre isso, desculpa, Lucas, porque primeiro é nosso livro, né, cara? Ele fez grande ajuda com revisão do texto, questões teológicas, também acho que melhor esclarecer tudo isso, foi muito legal. Mas esse outro livro, que também é legal, nesse conflito espiritual cósmico, Satanás e seus subalternos se opõem ativamente ao plano do Criador para o casamento e a família, e procuram distorcer a imagem de Deus refletida em casamentos e famílias que honram ao Senhor. Uma vez que o casamento é o elemento fundamental na economia divina, o diabo procura sempre atacar esse relacionamento humano, instituído por Deus. Os cristãos devem, portanto, estar preparados para combater o bom combate e defender o próprio casamento, bem como a instituição mais ampla do matrimônio. Quando nós olhamos as Escrituras, dentro desse tema, dessa ótica, percebemos como essa guerra já começou. Mal havia Deus terminado de criar o casal, trazer Eva para Adão, na primeira cerimônia de casamento, que é o clímax de toda a narrativa da criação. Ele pronuncia votos de lealdade: tu és osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada Ishá, porquanto do Ish foi tomada. Ele faz uma poesia de declaração: mulher, nós somos um, nada nos separa. E o homem, depois Deus declara a bênção e a definição do casamento. Por isso, deixa o homem pai e mãe, una-se, cola-se, palavra de aliança, pacto, a sua esposa. E agora, maravilha de maravilhas, tornando-se os dois em uma só carne. Dois em um, refletindo três em um. E o homem e sua esposa, Adão e Eva, estavam nus. E não tinham vestígio de vergonha. Porque a inocência deles, a pureza, fazia com que eles fossem tão unidos que não havia nem roupa entre eles. Foi assim que Deus queria. A lua de mel encerra toda a narrativa, mas tem quebra de capítulo, infelizmente. O próximo versículo diz: mas a serpente mais sagaz. A palavra sagaz, de fato, é um jogo, uma trocadilha, uma palavra no hebraico que é soletrada igual à palavra nus. Os dois estão nus e sem vergonha. Satanás é nua, sagaz, malandra, esperta e sem vergonha. E o texto mostra como esse sem vergonha, encarnado como serpente, seduziu a mulher, semeando palavras de discordância com o plano de Deus, questionando o caráter de Deus. Ela toma a frente, Adão não faz absolutamente nada, e é declaração de guerra. Gênesis 3. E a guerra continua. Porque o inimigo odeia o espelhar e espalhar
da sua glória. Casamento bíblico é sobre a glória de Deus, não nossa glória. Satanás odeia esse reflexo e faz de tudo para desfigurar essa imagem. Mas no Novo Testamento vemos a mesma coisa em alguns outros textos. Isso antes de nós mergulharmos em 8 versículos de um salmo. Salmo 78. Olha o que diz o texto de 1 Timóteo 4:1, descrevendo os últimos tempos que começaram com a ressurreição de Jesus, sua assunção para o céu e continuam até hoje, até o retorno de Jesus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Opa! E há ensinos de demônios que proíbem o casamento. O que tem a ver? Tudo. Porque se o casal é um reflexo, unidade em diversidade, distinção de papéis, iguais no ser, diferentes no fazer, um reflexo da glória de Deus e do amor de Jesus para com a igreja, o inimigo não quer casamentos. Ah, mas ele quer alguns casamentos. Casamentos que não são casamentos. Casamentos não são unidade em diversidade e que não reproduzem adorador nenhum no espalhar da glória de Deus. Só pode roubar os nossos filhos, fazer proselitismo das ideologias deles. Esse tipo de casamento eles querem, mas não esse. Porque é um reflexo da glória de Deus. Ao mesmo tempo, falsos mestres nos últimos tempos estão falando coisas esquisitas. Lobos vestidos de ovelhas, dizendo coisas totalmente contrárias ao que Deus disse. E Paulo fala para Tito, é necessário que eles, esses falsos mestres, sejam silenciados. Ele é uma tradução bem educada, ele diz, cala a boca dessa gente, que quer sempre atualizar o que Deus disse. Isso começou no jardim do Éden. Será que Deus assim disse? O fruto disso estão arruinando, famílias inteiras. Ensinando coisas que não devem ir. Por quê? Gera muitas curtidas, muitos seguidores, muitos os influenciados e ganham muito com isso. 2 Timóteo 3, continua. Falando dos últimos tempos, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo, sempre acessando, sempre curtindo, e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Influenciadoras, que têm milhões de seguidoras, essas que têm 26 anos de idade, uma criança de 18 meses, estão ensinando às multidões como criar seus filhos, depois da vasta experiência que têm, e contrariam a palavra de Deus, e você engole isso, é guerra. Acorda, igreja. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém, uma família, para devorar. Como que nós vamos defender a família em meio a esses ataques? Todo ano, acredito que vocês vão trabalhar outra porção das Escrituras, e esse ano eu escolhi, junto com a liderança, alguns salmos do lar. Do Inário de Israel, nós aprendemos lições de proteção. E hoje à noite eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos 78.
Eu vou em ordem bíblica. Poderíamos tratar de uma forma mais lógica, talvez começar com o relacionamento marido e esposa, outros textos, mas nós vamos começar falando sobre o repassar do bastão da fé como uma defesa contra os ataques do inimigo. O primeiro dos que eu entendo ser os principais salmos do lar são 78, sobre a defesa da família através do repassar do bastão da fé, o legado. Amanhã de manhã trabalharemos Salmo 101, que fala justamente da santidade e integridade da família, principalmente na área do entretenimento, onde nós toleramos coisas que nunca assistiremos num culto sagrado, solene. Mas por que não? Qual é o filtro que nós usamos para aquilo que mais nos influencia, infiltrando-se em nossas casas? Depois disso, Salmo 112, que trata da liderança do lar, o homem que é homem, varão, que defende a sua família, porque ele teme a Deus, ele anda com Deus, e a família toda se beneficia disso. E finalmente, o salmo que foi o tema do nosso casamento, 42 anos, 3 semanas, 6 dias e 5 horas atrás, pastor. Salmo 127, Jesus tem que ser o construtor do nosso lar. Se não for, trabalhamos em vão. Eu sei que vocês estão cansados, não quero demorar demais, mas tem coisas preciosíssimas aqui para nós. E eles só me deram 2 horas. Como nós vamos defender a nossa família, as famílias da igreja, as amadas famílias dos parentes, na guerra contra as nossas almas? Salmo 78 sugere para nós que através do que eu vou chamar uma impressão digital, que é o nosso legado, o que nós vamos deixar de verdadeiro valor. Não as nossas casas, não os nossos carros que se enferrugem, as contas bancárias que são drenadas pelo governo, pelo imposto, pelo cunhado. O fato é que, como você bem sabe, todos nós temos uma impressão digital única, e Deus te colocou nesta vida, nesse mundo, justamente para deixar a marca dele através da sua vida, indelével, que marca um rastro da sua identidade. Aonde quer que você for, você está deixando marcas. Quase queria cantar a música do Paulo César, que trata de marcas. Hoje nós temos aplicativos que só se reconhecem, ou nos reconhecem através da nossa impressão digital. Cofres que são assim, segurança para entrar em prédios, criminosos são rastreados pelas marcas que sempre deixam de alguma forma. Todos nós deixamos marcas da nossa existência, mas a pergunta é: que marca sua vida deixará para trás? Que valores? Que impressão no coração do seu cônjuge? Dos seus filhos? Dos seus netos? No carro nós chegamos aqui conversando sobre algumas dessas coisas, gerações de legado espiritual, voltando para a Alemanha, que nem a gente, da nossa família, 1600 e alguma coisa, tudo da Alemanha, não da China, tá bom? Que evidência da glória, da graça de Deus ficará da sua vida, da minha vida. O problema é que nós sofremos de um mal, que eu chamo de amnésia de identidade. É que nós não sabemos mais quem nós somos em Cristo,
E com isso, nós não sabemos mais qual é a nossa missão. Se algum de vocês, anos atrás, assistiu um dos 4 filmes do agente Jason Bourne, é o primeiro filme chamado Identidade. Você não é tão velha para ter assistido esse filme. Conseguiu algum lugar? Sei lá. Oh, desculpa, não. Era essa aqui. Assim. O primeiro filme chama-se Identidade Bourne. E tem um subtítulo fantástico. Quando diz... renascido em perigo. Jason Bourne encontra-se inconsciente com amnésia. Ele é resgatado, mas não sabe quem ele é, qual o seu propósito de vida, qual a sua vocação, mas ele tem quase superpoderes. Ele entra num estacionamento de restaurante, ainda meio zonzo, e de imediato ele memoriza a placa de todos os carros junto com modelo e ano. Quem faz isso? Artes marciais, habilidade de atirar e tudo mais. Mas ele não sabe quem ele é. E com isso ele não sabe o que ele deve fazer. A nossa identidade como cristãos nos leva à missão de deixar marcas para a eternidade na vida daqueles ao nosso redor. Mas quando nós não sabemos quem nós somos, quando temos amnésia de identidade, ficamos perdidos em nossa missão. O que nós queremos fazer nesse retiro, esses dias, é refrescar a nossa memória. Salmo 78, eu soube que vocês, desde nosso último encontro, vocês só fazem bebês. É impressionante, pastor, essa maneira de crescer a igreja, inacreditável. Eu brinquei que meu genro cuida de quase 200 crianças na igreja, metade são dele, mas vocês têm mais que isso? Não sei, falaram quantas gravidez? 42, eu acho que tem agora 43, mas impressionante. Então, tem tudo a ver. Como nós vamos defender, usar a armadura de Deus e repassar o bastão de geração a geração. Salmo 78, eu estou usando Ara aqui, de salmo didático de Asaf. Salmo didático é um salmo de sabedoria, ou seja, a palavra hebraica chokmah, que significa a perspectiva do alto sobre tudo, para adquirir jeitão, para viver bem. É um salmo que responde para nós, junto com a literatura da sabedoria, o que realmente tem valor em nossa vida. Qual é o propósito da minha vida? Como ter uma vida significativa? Asaf, que escreveu 12, compôs 12 salmos, o maestro, levita, cantor, músico, profeta, poeta, autor, que serviu tanto Davi como Salomão, oferece palavras inspiradas por Deus. A estrutura do salmo é bem simples, tem a ver com a palavra história. Essa parte dessa mensagem na primeira noite, acho que é a mais apropriada, nós contamos algumas histórias. Porque o salmo é uma exortação, em primeiro lugar, para ouvir a história, a mensagem, a exortação do autor. A resolução dele, junto com a congregação, contemos a nossa história, a história da sua família, o poder de Deus, o que Ele tem feito para defender os seus. Conte a história para seus filhos, para seus netos, para seus sobrinhos. Quando nós fazemos isso, o resultado é que propaga-se a história. As defesas são erguidas antiaéreas contra os mísseis do inferno. Nós só vamos tratar dos versículos 1 a 8. Ufa, porque tem 72 versículos aqui, pastor, ficaríamos muito tempo. Mas a advertência no final, ele conta a história de Israel com a mensagem: não repita essa história. A apatia dos pais leva para a apostasia dos filhos. Essa foi a história de Israel. Em tudo isso tem um resumo que nós chamamos de grande ideia. Deus nos deu a missão de deixar uma impressão espiritual indelével, eterna, na próxima geração.
Todos nós. Alguns não conseguem ter seus próprios filhos, mas como João fala em 3 João 4, não tenho maior alegria do que isto de saber que meus filhos, ele fala de filhos espirituais, porque a igreja, a família de Deus, eles andam na verdade. Todos nós temos essa tarefa. Prontos? Vamos apertar os cintos, ver rapidamente esse esboço que nós acompanhamos. Primeiro lugar, através... você tem que me ajudar aqui. Você estava falando? Tá. Pensei, isso significa, meu bem, eu te amo, você é bonitão. Não, avança o slide, é isso. É vingança por causa do que eu falei sobre a sua blusa, né? Está com mágoas. Deus nos deu a missão. Alguém tem uma cama a mais em seu quarto? Porque a coisa está ficando difícil aqui. Deus nos deu a missão de deixar uma impressão espiritual na próxima geração. Então, a exortação é bem simples aqui. Através do paralelismo hebraico, que é a poesia que tem rima de ideias, não de som. E soa bonito se você treina seu ouvido. Ele clama, meu povo, ouça essa história. Meu povo, escute a minha lei, Torá. Dê ouvidos às palavras da minha boca. Ele fala a mesma coisa 2 vezes. É poesia. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas. E agora ele repete a mesma ideia com sinônimos. E publicarei enigmas dos tempos antigos. Parábolas, enigmas são palavras que descrevem anedotas, histórias, normalmente comparações proverbianas, analogias com figuras. O fato é que Deus é muito realista. Ele ama história. 60% e mais da Bíblia é história. A tradição oral ao longo da história foi através de pais e avós contando histórias. Deus sabe disso. Ele usa lições objetivas, ele usa memoriais nos tempos antigos. Pedras do Rio Jordão. O arco-íris. A Arca da Aliança com maná, as tábuas, a vara de Arão. Ele até disse, fazer isto em memória de mim. Algo concreto, objetivo. As palavras dele, essa exortação, nós já ouvimos no Shema Israel. Deuteronômio 6, o fundamento de todo o ensino bíblico sobre legado, se remete para aquelas palavras: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Ele não admite concorrentes de jeito nenhum. Implicação: amarás, pois, o Senhor teu Deus, mamãe, papai, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Porque começa com mamãe e papai. Eu não posso exportar o que eu não primeiro importei. Deus quer alcançar meu coração antes de eu alcançar o coração da próxima geração. Como? Essas palavras, palavra de amor, minha carta para meu povo, estarão no teu coração, papai, no teu coração, mamãe. Vamos trabalhar daqui a pouco o resto desse texto, mas o apelo que começa todo esse texto, a exortação: ouça minha história. Eu amo o texto de Salmo 34, versículo 11, em que o papai, como o pai em Provérbios, que sempre está clamando: filho meu, Beni, Beni. Ouça, 23 vezes o pai em Provérbios clama. O autor clama, uma exortação: vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Um conceito bipolar, não esquizofrênico, mas 2 polos de reverência, medo, temor, junto com carinho,
aproximação, amor, transcendência, imanência. Esse é o temor do Senhor, andar com Jesus na vida, sempre ciente da grandeza, majestade e glória de Deus, do amor, do carinho que penetrou pelo véu e me levou para o colo do Abba. Esse é o temor do Senhor. Filhos, eu quero que você saiba disso. Provérbios diz, no temor do Senhor tem o homem forte e amparo. Isso é refúgio para seus filhos. Alguém trouxe guarda-chuva aqui? Eu vi um guarda-chuva. Tânia, muito obrigado. Essa minha anfitriã, obrigado. Você não gosta muito, né? Isso é uma boa. É Brasília, tudo é bom em Brasília. É impressionante, eu sinto no primeiro mundo de novo. A ideia, eu não vou nem contar. Gente, foi uma beleza. Chegamos ontem em São Paulo, Guarulhos, que a gente voa muito. Demora mais para pegar as malas do que o próprio voo. A gente chega aqui primeiros a sair, porque tem só velhinhos. Eu fui atropelando todo mundo. A gente estava sentado na segunda fileira, as malas já saíram. Nós estávamos no hotel, 30 minutos depois que era para o nosso voo pousar, pastor. Que é isso? Nem nos Estados Unidos se vê tal coisa. Talvez na China, mas aqui não. Qual a ideia? O texto está dizendo, no temor do Senhor tem o homem forte e amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. Como casal, vamos adotar. Você tem cara do papai. Vem. Já fizemos isso ano. Vem. A ideia é que nós proporcionamos como casal, através do temor do Senhor, uma proteção, um porto seguro, uma âncora, uma rocha. Não somos nós, é o temor do Senhor. Contra a chuva diabólica, sulfúrica, contra a alma do nosso filho. Essa ideia do guarda-chuva, da proteção dos pais que contam a história. Pode guardar para mim? Obrigado. Mas o salmista agora chega mais no cerne da questão. A exortação, ouça minha história, agora passa para uma resolução. Assim como nós fazemos no ano novo, nós estaremos de volta aqui no Réveillon esse ano, e de novo em fevereiro para um treinamento de casais. Quem trabalha com casais estão avaliando isso ainda, mas olha os próximos versículos, o que ele diz. O que ouvimos. Agora ele fala na primeira pessoa do plural. E aprendemos o que os nossos pais nos contaram, a resolução, não o encobriremos a seus filhos. Filhos na Bíblia muitas vezes representam netos também, bisnetos, tataranetos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. É uma decisão resoluta do autor e da sua geração. Nós vamos erguer defesas antiaéreas contra os mísseis do inimigo. O salmista diz, os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu o faço. O pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. A resolução, contemos as histórias. Falemos do que Deus tem feito. Vocês pais não provoquem seus filhos a ira, mas criem-nos, nutrir os seus filhos na disciplina, palavrão em nossos dias. E na admoestação, instrução, discipulado. A resolução é contar as histórias, mas contar o quê? É aqui que nós queremos trabalhar de forma mais prática.
São duas grandes ênfases nas Escrituras, para você erguer cercas de proteção para a próxima geração e repassar o legado da fé. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, a essência, substância. Catequizar os nossos filhos. É impressionante ver o que nossos netos, eu entendo porque são meus netos, são super, não, é pela vó deles talvez. O que conseguem memorizar. Qual foi aquele catequismo para crianças que o Calvin, com 3 anos, tinha 35 perguntas, ele sabia a resposta de todas as perguntas. Essa idade de contar, de ensinar o que ouvimos e aprendemos, a transmissão oral da palavra de Deus, mas ele fala muito aqui nesse salmo do poder de Deus, das maravilhas, o que Deus fez na minha vida, não somente na vida dos antepassados em 1312. Vacinas contra a amnésia espiritual. A perda de identidade, quem nós somos, é a perda de missão. Ele conta 2 coisas aqui. A palavra e o poder. Nesse momento eu quero falar um pouco, nós vamos compartilhar um pouco sobre essa ideia do poder. Salmo 145 diz isso: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Sabe o que ele está dizendo? Papai, mamãe, conte suas histórias. Nós veremos que a palavra de Deus, como nós podemos fazer isso também? Esse é o papel também dos avós. Provérbios diz que o homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, não somente material, mas a riqueza do pecador é depositado para o justo. Paulo fala para Timóteo: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que habitou primeiramente em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti o bastão foi repassado. Nós temos tentado ao longo dos anos desenvolver algumas maneiras criativas de contar histórias. Você poderia falar primeiro sobre o brasão familiar? Esse brasão foi algo que fizemos uma noite em família. Pensamos quais seriam alguns símbolos que caracterizam a nossa família, o que nos apaixona, o que nós gostamos demais e procuramos colecionar, então, algo que pudesse representar. Então, tem os 6 filhos em volta dos pais, que o centro do eixo da família é o nosso relacionamento, e eles, então, são adicionados em volta. Tem o Salmo 127, que é o salmo do nosso casamento. E depois características da nossa família. Nós amamos a música, amamos a leitura, tem a igreja, obviamente a bandeira brasileira bem maior do que a americana, que estão bem ali, né? Colocamos ali. Tem o símbolo da palavra da vida, que é a nossa missão. O que mais que tem ali? A Bíblia e missões, o Globo Missões. Então, são coisas nossas, da nossa família, e isso fica pendurado na parede, na cozinha. Ao lado, nós temos também uma declaração que, por escrito, talvez seja, não seja a sua praia, tem outras maneiras de fazer isso, mas essa preocupação nos levou a escrever o que nós gostaríamos que fosse o nosso legado como família. Pode comentar sobre isso? Foi basicamente o legado sobre o relacionamento conjugal e o que nós queríamos repassar, como é que nós queríamos criar os nossos filhos para que eles, então, repetissem e fizessem o mesmo. Então,
são duas folhas, na verdade, né? O nosso compromisso com eles, o que nós queríamos, e daí o que estávamos pedindo deles na criação dos seus lares e dos seus filhos. Então, são características daquilo que nós achamos fundamental da palavra de Deus para a família e uma exortação para eles levarem isso adiante também. Agora, a principal maneira que nós adotamos à luz das Escrituras é uma prateleira na nossa sala de estar, justamente para cumprir essas ordens, desse texto e tantos outros, que exigem que os pais e avós contem as histórias do poder de Deus em suas vidas. Essa prateleira tem miniaturas que representam momentos inesquecíveis. Todas as miniaturas, ou foi uma época que houve uma provisão, uma proteção, algo que nitidamente Deus fez, que não tem explicação humana, não teria como nós fabricarmos alguma coisa. Foi aquele momento que Deus decidiu agir, ou protegendo, ou provendo, e de alguma forma. E nós não queremos esquecer desses momentos. Então, em cada momento assim, nós tentamos pensar numa miniatura que pudesse representar, e batendo o olho, você já lembra daquele acontecimento. Vó, conta a história da abelha. A história predileta dos netos, que vivem pedindo. Eles já sabem de cor, mas toda semana eu tenho que contar essa história da abelha. Aconteceu muitos anos atrás, quando os dois filhos mais novos tinham mais ou menos 9 e 6 anos. Eles se juntaram com dois primos que têm a mesma idade, e eles queriam uma aventura, né? Então, eles se equiparam para aventura. Então, corda, e binóculo, e facão, e sei lá, um monte de coisa. E subiram o morro atrás de casa, estavam andando em cima, estavam procurando um lugar para construir uma cabana, alguma coisa, sei lá. E viram embaixo uma árvore que parecia ser bem interessante, então decidiram, vamos lá investigar, ver como é essa árvore. Só que eles tinham que descer no meio do mato, que era mais alto do que eles. Aí foram lá, um atrás do outro. O nosso menor, o Steven, atrás, ele falou, ai! E o Daniel, que estava na frente dele, virou para ver o que tinha acontecido com o irmão dele. Parece que tinha uma colmeia de abelhas no chão, que eles não viram, e eu acho que o Steven esbarrou e uma abelha saiu, picou, mas acho que o Daniel pisou em cheio e saiu aquela nuvem de abelhas que ficou rodeando os quatro e picando. Eles saíram desesperadamente, desceram correndo esse morro, que não tinha trilha, não tinha nada. Eles estavam descendo até chegar na rua, lá embaixo. Eu estava em casa sozinha, era época de carnaval. Na casa da frente tinha uma festa com um monte de barulho, tudo quanto é coisa. Então, eu ouvi uns gritos, mas para mim era da casa da frente, até que eu ouvi em inglês. Mom! Ah, são meus. Aí eu saí, vi os quatro subindo o morro lá de casa e as abelhas, tudo em volta, picando. Chegaram em casa, arranquei a roupa deles, que estava tudo cheio de abelha, pus para dentro de casa. E era uma época que eu estava em casa sozinha, não tinha telefone. Mas Deus levou enfermeiras, médicos, chegaram em casa, deram o antialérgico para eles. Eles sofreram um bocado por uma semana, mas nenhum deles era alérgico. Nenhum deles sofreu além do normal. Todos eles haviam sido picados no mínimo 50 vezes na cabeça. O Daniel, mais de 70 vezes. Depois, meu irmão e minha cunhada foram subir a trilha, porque largaram o sapato, facão, tudo ficou, né? E eles falaram que era um milagre que eles não quebraram nenhum osso, porque o que tinha de pedra ali no caminho, que eles poderiam ter caído, poderiam ter sofrido, foi algo que Deus decidiu proteger. O Daniel até hoje não quer nem ver abelha, e o Steven tem apiário. Ele esse ano pegou 130 quilos de mel, então vai saber, né? Cada objeto
na prateleira de memórias da nossa família representa uma história, porque a fidelidade de Deus no passado é nossa motivação no presente para confiar em Deus para o nosso futuro. Nós esquecemos. Precisamos lembrar. Nem sempre cada objeto representa um livramento. Porque às vezes Deus, na sua infinita bondade e soberania, decide não responder o que nós queríamos. Essa é a foto da nossa netinha Radassa, que eu contei que foi filhinha da nossa filha adotiva, que quando ela nasceu cardiopata, ficou 7 meses no hospital. Quando foi receber a alta, já era óbvio que a nossa filha Juliana não teria condição de cuidar dela. O marido havia abandonado a família, ela já tinha um filho deficiente. Então, o acordo que fizemos é que nós cuidaríamos, então, da Radassa. Ela chegou em casa dependente de oxigênio, com traqueostomia, alimentação por sonda, tomando 10 remédios diferentes. Em 24 horas, apenas havia 2 períodos de 2 horas em que não precisava fazer algo. O resto do tempo tinha uma coisa, um procedimento após o outro. No meio disso, a nossa filha caçula, que já trabalhava nos Estados Unidos, decidiu voltar para nos ajudar, porque era impossível eu cuidar dela sozinha. Então, nós duas cuidamos dela por 2 anos. E ela começou a se desenvolver e crescer. E realmente foi um milagre após o outro. Essa menina não deveria ter sobrevivido tudo que ela sobreviveu. Era a criança mais feliz que eu já conheci na minha vida, com todos os sofrimentos dela, tudo que ela tinha, mas era alguém muito alegre. No meio disso tudo, o nosso filho, Steven, que é pastor nos Estados Unidos, ele e sua esposa estavam no processo de fazer uma adoção internacional para a Radassa ir morar com eles, ter pai, mãe, uma família normal. Só que o tempo foi passando e ela tinha que fazer a cirurgia, queria resolver o problema dela, mas era SUS e você tem que esperar a vaga, tem que esperar tudo acontecer. E após quase 2 anos em casa, já estava chegando a hora que ela estava em declínio. E eu levando lá na Unicamp, lá em Campinas, e falando, olha, ela está precisando fazer essa cirurgia. Sim, sabemos, mas tem que esperar. Esperamos mais uma semana, ela já estava mais roxinha, já estava retendo líquido e a gente pensou, não está certo. Eu levei para a cardiologista dela na nossa cidade e ela mandou diretamente ir para a Unicamp internar, que tinha que sair essa cirurgia. Eu fiquei as primeiras 24 horas com ela, depois troquei com a minha filha caçula. E ela, na manhã seguinte, ligou e falou, a cirurgia será nesta tarde. E nós vibramos, porque a gente há meses estava lutando para sair essa cirurgia. No mesmo dia, eu tinha reunião com o advogado, queria facilitar o término do processo da adoção da nossa netinha. Então, naquele dia, o nosso filho, Steven, pôs no Facebook dele, quem sabe hoje é o dia que Deus vai responder os 2 maiores problemas que a Radassa tem. Da cidadania dela, né, para poder ir para os Estados Unidos, e a cirurgia dela. E foi o que Deus fez, só que de uma forma totalmente diferente. Quando eu estava nessa reunião, a Keila, nossa filha, ligou e falou, mãe, a Radassa teve uma parada cardíaca, mas eles fizeram massagem, ela voltou. Eu saí de lá, fui pegar o Davi, fomos para Campinas, e no meio do caminho, a Keila ligou de novo, falou, mãe, parou de novo, mas voltou. Quando chegamos lá, eu subi diretamente para a UTI e ela falou, mãe, parou de novo, eles estão lá, fazendo a massagem. Nisso, Davi subiu e nós ficamos lá 1 hora, eles massageando e tudo, e não foi. E ela não voltou. E foi assim um choque tão grande, como se a bola bateu na trave. A cirurgia era aquela tarde.
ela nem chegou a entrar no centro cirúrgico. Deus a levou antes. E ela tinha sobrevivido tantas outras coisas que nós nem cogitamos a possibilidade dela não sobreviver mais uma. Mas no meio disso tudo, com todos o choque, a tristeza, a saudade, o questionamento e tudo, nós sentimos nitidamente Deus nos carregando nas suas mãos. Foi de uma forma tão óbvia, e eu poderia ficar horas contando os mínimos detalhes que Deus fez, porque Ele é um Pai que nos ama. Não porque Ele precisa, mas porque Ele quer. E coisa após coisa que Ele fez para constantemente falar: eu não esqueci de vocês, estou com vocês, estou trabalhando. Bom, no próximo domingo, nós na igreja, nós não queríamos nem chegar perto do berçário, porque no domingo anterior, a Radassa estava no berçário. Ela amava a igreja, ela não conseguia cantar porque tinha traqueostomia, mas conhecia todos os gestos das músicas. Ela não andava, mas tinha uma cadeirinha que ela se apoiava e ela ia empurrando essa cadeirinha. Ela amava a igreja. No final do culto à noite, a equipe do berçário nos chamou e falou: olha, nós gostaríamos que vocês subissem aqui no berçário. Não, nós não queremos ir lá, mas eles nos chamaram, nós fomos lá. E eles falaram: olha, vocês nos ensinaram a importância de memoriais. E nós queremos dar algo para vocês, e nós queremos deixar um memorial da vida da Radassa aqui na nossa igreja, porque o impacto dessa menininha de 2 anos e meio foi tão grande que na nossa cidade ela era conhecida como a bebezinha da Piba, que era da igreja, porque todo mundo se envolveu nos cuidados dela. Então, eles nos deram um cartãozinho com o número dela, né, o que pisca se está precisando chamar alguém para ajudar com a criança, a pulseirinha dela, né, que ela usava também. E nos deram a cadeirinha que ela empurrava. E eles escreveram: minha pequena luz, vou deixar brilhar. E todos eles assinaram. Depois, eles aposentaram o cubo lá, onde sempre ficavam as coisinhas dela. Gente, esse mês completam 6 anos. E ainda, essa semana, é semana que vem, né? E ainda está lá. Aposentado, guardadinho. Ninguém usa aquele cubo. E está o nome dela, Radassa Grace Merck de Souza. E é um memorial que nós não queremos esquecer. Deus fez algo diferente, mas Ele decidiu curá-la completamente e levá-la para uma cidadania eterna, onde ela não sofre mais. Não entendemos o porquê, não entendemos um monte de coisa, mas nós sabemos que Deus continua sendo fiel, e Ele foi um Pai que nos protegeu e cuidou de nós naquele tempo. Obrigado. Nosso tempo esgotou. Eu quero ler o final do texto e dar um desafio para vocês nesta noite. Versículo 5 fala da razão e fala da transmissão da palavra de Deus, que é algo que podemos tratar mais adiante. Ele, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Você está falando do texto mesmo de Deuteronômio 6, enquanto andando pelo caminho, a palavra encocada, ao deitar-te, ao levantar-te, assentado em casa. Para quê? Versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Esse é o legado de 4 gerações, em que o bastão da fé está sendo repassado fielmente, de pai para filho, para neto, para bisneto. A tragédia em tudo isso, se alguém não repassar adiante, morre conosco o legado da fé. E se alguém que é número 3 ou 4 no revezamento deixar cair, estraga a corrida de 3 gerações anteriores e as posteriores. É um privilégio, mas é uma responsabilidade tremenda. E a razão, versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem, essa ideia dos memoriais
da palavra e do poder, dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos, agora a palavra, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. O resto do Salmo, de 9 a 72, conta essa história dos pais que não fizeram isso, para nós aprendermos. Gente, o fato é que eu e você temos histórias, temos a palavra de Deus e o poder de Deus. Quando nossos filhos casam, de uma forma prática, nós entregamos para eles uma miniatura da miniatura, ou seja, uma prateleira para eles. E sempre tem algum start, que seria algumas miniaturas que representam. Claro que os homens recebem um monte de coisa, pelo menos os nossos filhos, e as meninas um pouco menos, embora elas tenham também. Obrigado. Deus está escrevendo uma história maravilhosa em todas as nossas vidas. Da graça dele e da glória dele. Você tem histórias que não podem morrer contigo. O que seus filhos e netos mais querem. Vô, conta uma história. Mãe, conta uma história. Como fazer isso? Uma proposta, sugestão bem prática. Foi tão legal hoje que alguém já nos chamou na refeição. Falei, 2 anos atrás vocês falaram sobre o dia da vovó. Há 2 anos nós fazemos isso sem falhar. É por isso que estamos aqui, para mudança. Fazer uma tempestade cerebral, como casal em família. Quais são os momentos da provisão, proteção, ou até mesmo das provações que Deus tem feito? Estabelecer uma estratégia. Tem muitas maneiras de preservar isso em álbuns, jornais, fotografias ou miniaturas. Implementar seu plano. Mas acima de tudo, conte as histórias. Essa é a nossa armadura para vacinar a próxima geração contra as investidas do inimigo de apagar da memória Deus, sua palavra e seu poder. Amanhã vamos falar sobre isso. No Salmo 101, sobre as defesas antiaéreas contra áreas da mídia social, entretenimento e sujeira que invade os nossos lares todo dia. Alex, pastor. Obrigado, pastor, pela aula que tivemos, por essa palestra de abertura.